Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou. Acabou. Fala, rapaziada, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos falar do Cruzeiro cabuloso, o maior de Minas. Mais especificamente, vamos falar do clássico que aconteceu ontem, que para mim não parecia um clássico, porque o rival veio somente para defender. Parecia aquele time pequeno do interior, quando antigamente vinha disputar contra o Cruzeiro e recuava o time todo. A gente não viu o Atlético dentro de campo, somente o Cruzeiro com pressão total em cima do Atlético. O Atlético mal passava do meio de campo para o ataque do Cruzeiro. Se deu 2 chutes, foi muito. Foi vergonhoso. Parecia um time minúsculo, o Atlético. Que, infelizmente, não demonstrou o clássico que a gente queria ver. Um clássico de pegada, um clássico onde os dois times procuram ser vencedor. Não. Pelo menos se tivesse briga dentro de campo, em disputa de bola, beleza. Mas nem isso, porque o Atlético só ficou atrás para se defender. Cara, foi vergonhoso, foi vergonhoso. Parecia um time pequeno. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Porque achei que ia ser um jogo mais disputado por ser um clássico. E um clássico de Minas Gerais, a gente sabe o peso que tem. Mas não. Simplesmente o Atlético recuou, veio recuado e não jogou nada. Só ficou para defender. E o Cruzeiro, por sua vez, infelizmente não conseguiu fazer o gol. Mas jogou muito, buscou a vitória todo o tempo. Rapaziada, como que o Atlético venha desse jeito jogar contra o Cruzeiro? Isso não pode acontecer. O Cruzeiro, toda vez que o Cruzeiro estava mal, ele nunca jogou recuado contra o Atlético. Agora o Atlético vem e joga recuado, que nem um time pequeno. Vamos ver o que o Jardim falou na entrevista pós-jogo e também os jogadores na zona mista do jogo. Bora conferir. Mas você que acabou de chegar aqui não é inscrito, dá aquela moral, aqui, com todo respeito, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e comente. Bora conferir o que os nossos jogadores e o nosso técnico falou após o jogo. Boa noite, mister. Um jogo que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo. A impressão é que mereceu a vitória nas duas partes do jogo. Queria sua análise em relação a isso. E o quanto também essa sinergia com o torcedor, né, que reconhece isso, também é fundamental para esse trabalho de uma invencibilidade nos últimos 7 jogos, invencibilidade em casa também jogando nos seus domínios. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro o maior de Minas. E fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado. E acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Não, a sinergia está muito bem. Assim, uma das coisas que eu falo e volto outra vez a relacionar a torcida tem sido
espetacular no apoio à equipa, principalmente nos jogos em casa. O Mineirão tem estado quase sempre cheio. Eu fui com o Bahia, fui com o Flamengo, fui hoje, e isto é importante para nós, para todos, para todas as pessoas que trabalham no clube, e para mim é um regressar às emoções. É por isso que eu vim também para o Brasil, para ter um pouco de emoções, e acho que os torcedores estão-me a dar essa emoção outra vez num jogo de futebol, e eu saio extremamente satisfeito. Jardim, você já disse aqui nesse microfone, na sala de coletivas, que o Cruzeiro passou por uma fase que ele não era o pior e também quando pegou uma sequência de vitórias não era o melhor. E hoje o Cruzeiro, aí, após a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, está na 3ª colocação, está um ponto atrás do Flamengo, que é o vice-líder, né? E atrás também do Palmeiras, que é considerado por praticamente todo mundo o melhor elenco do país, o time, né, de investimentos altíssimos. De agora em diante, como é que você começa a ver essa questão desse Cruzeiro e como fazer para manter aquilo que você não abre mão, que é essa intensidade que a gente tem visto do Cruzeiro, independente de quem seja o adversário, do outro lado, independente de qual seja o gramado que o Cruzeiro está jogando? Eu disse, eu disse isso, que há algum tempo atrás não éramos os piores há um mês atrás, também não somos os melhores agora. Também disse que havia 4 ou 5 equipas que, devido ao projeto dos últimos anos, se tinham posicionado à frente do Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro está a começar um projeto quase novo, de raiz. E muitos destes jogadores entraram, têm menos de um ano. Temos meia dúzia que entrou já há mais tempo, mas pronto, isto é um princípio também da era Pedrinho em relação àquilo que ele quer projetar para o Cruzeiro de presente e de futuro. E volto outra vez a dizer a mesma coisa. Essas duas máximas nós não deixamos de lado. Nós sabemos a nossa realidade, sabemos o que queremos, para onde queremos ir, sabendo que a base é a atitude, o comportamento dentro de campo, a qualidade do nosso jogo. A gente não abre mão dessas situações, e depois, com certeza, se tivermos como estamos agora, estamos em terceiro. Se estivermos melhor, podemos subir. Se estivermos menos rentáveis, podemos descer, mas queremos estar entre os melhores, que foi esse o nosso projeto, e foi isso que nós dissemos quando chegamos. Destacou na coletiva que surpreendeu, né? A postura do rival em um derby, né? Surpreendeu também a vocês, e o que faltou? Dá para sair daqui com uma frustração pelo empate, jogo para ganhar, Fagner? A gente sai chateado porque a gente sabe que poderia ter saído com os 3 pontos, né? Mas a gente sai feliz porque cada vez mais a gente vai criando uma identidade, vai criando uma cara, né? E isso nos deixa feliz, que independente do adversário, de ser clássico, a gente vai buscar os 3 pontos, né? Então isso nos deixa muito contente. Como eu falei, frustrado, né, por não ter conseguido os 3 pontos, mas a gente fica feliz pelo desempenho individual e coletivo, né, de todo mundo brigando, lutando e tentando fazer o melhor para conseguir a vitória. Ficou faltando o quê para sair com os 3 pontos? Às vezes caprichar um pouco mais, ver um jogo do outro lado muito picotado, né, e com um árbitro até permissivo, né? Cara, eu vou te falar que um pouquinho de sorte também, né, porque teve a bola do Lucas ali, aí logo em seguida tem um bate-rebate ali com o Wanderson. Tivemos algumas boas oportunidades assim de finalizar um pouco melhor a jogada, mas como eu falei, a gente sai feliz pelo desempenho, né, coletivo da equipe, chateado por não ter os 3 pontos, mas a gente sai satisfeito. Agora é descansar, recuperar todo mundo, que quinta-feira nós já temos um jogo importante. Esse clássico de hoje, que o resultado não veio, mas o Fagner falou bem do desempenho. Como que vocês saem de moral de hoje? Mescla de sentimentos, né? Insatisfação, porque a gente queria muito essa vitória, jogamos para conseguir a vitória, porque nossa torcida fez uma festa maravilhosa e também merecia muito os 3 pontos, mas também é importante a sequência boa que o Cruzeiro está vivendo, é importante manter esse nível, e hoje o Cruzeiro foi bem superior ao rival e tentou o tempo todo conseguir os 3 pontos. Ô, Romero, até em cima disso, surpreendeu a postura do Atlético Mineiro neste clássico, e ficou faltando o quê
para sair com os 3 pontos aqui hoje? Bem, talvez canalizar o nosso bom futebol em gol, né? Conseguir acertar esses últimos 10 metros, porque não foi muitos metros, a gente ficou longe da zaga, do gol do Atlético, mas conseguimos criar muitas situações, 15 escanteios, bola na trave, então acho que o Cruzeiro hoje jogou para vencer, mas infelizmente o resultado não veio. Esse momento que vive de 7 jogos de invencibilidades não acontecia há 3 anos aqui. Como dar sequência nisso em meio ainda a essa maratona de jogos até a parada aí do Mundial? Continuar com humildade trabalhando, entendendo que o compromisso, a atitude e a intensidade dentro do campo não pode faltar. E ter o foco jogo tras jogo, né? Agora temos que pensar na Copa do Brasil e depois a gente volta a focar no Brasileirão. Tá aí a fala dos nossos jogadores, do técnico. Então, o que o Romero falou foi cirúrgico, a fala do Romero. Ele simplesmente falou, foi decepção. Decepção por quê? Porque não ganhou? Não, não é só por causa disso, não. Porque o rival não jogou. O rival não foi para jogar. O rival só foi só para se defender. Simples assim. Como um time pequeno. Ele não jogou. A gente não viu. Mas o futebol tem dessas coisas. Nem sempre quer dizer que jogou bem, quer dizer que vai ganhar. E isso aconteceu com o Cruzeiro, infelizmente. Que o Cruzeiro merecia sair com a vitória. E o Leonardo Jardim deixou bem claro. Não foi um clássico digno. Não, ele não falou com essas palavras, mas supostamente ele quis dizer. Não foi o clássico que eu esperava. Porque foi um jogo de um time só. E realmente foi um jogo de um time só. Só o Cruzeiro que jogou. Só o Cruzeiro que procurou a vitória. Rapaz, foi um clássico mais decepcionante que eu já vi. Desde quando eu vejo o jogo, um clássico entre Cruzeiro e Atlético. Mesmo aquele clássico de 6-1, ainda os jogadores tentaram. Esse aí os jogadores nem tentou. Ele já veio com o espírito, vamos ficar recuado. Vamos ficar para trás. Porque poderia. Se quisesse bater de frente com o Cruzeiro, poderia ter tomado um 7. Um 7. Mas como os 11 jogadores ficaram todos atrás, aí fica difícil. Aí ficou complicado. E para quem falava, os adversários, o rival, os torcedores do rival falavam que o Cruzeiro era pequeno. Agora me explica isso aí. Quem foi pequeno aí? Quem foi pequeno? Me explica. Eu quero que vocês me expliquem isso aí. Rapaziada, não tem explicação. O Cruzeiro mereceu sair com a vitória, mas não saiu. E o futebol é isso aí. Mas que o adversário, o rival, mostrou pequeno diante do Cruzeiro, e isso sim, isso ele mostrou. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam sobre a fala do técnico, dos nossos jogadores. Deixa no comentário e reforça o pedido. Você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. E que Papai do Céu abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui!